aí, criançada, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos aprender um pouco sobre as plantas pré-históricas e também vamos aprender sobre os fósseis. Você sabe o que é um fóssil? Os fósseis são marcas, impressões ou pistas deixadas pelos seres vivos nas rochas. Estas marcas podem ter milhares ou até mesmo milhões de anos de idade e foram feitas há muito tempo atrás. Para ser considerado um fóssil, estas marcas na rocha precisam ter mais de 12 mil anos de idade. Existem vários tipos de fósseis, que podem ir desde fósseis de insetos, plantas, peixes, até mesmo pegadas. Como se forma um fóssil? Os fósseis se formam apenas em condições muito especiais. Vamos aprender como os fósseis se formam. Como os ossos viram fósseis? Quando um dinossauro morre, a parte molinha é comida por outros animais. Aos poucos, o esqueleto vai sendo coberto por camadas de terra. Os minerais da terra penetram lentamente nos ossos e depois de muito tempo, eles se transformam em pedra. E o que tem de diferente entre uma pedra e um fóssil? Todo fóssil é uma pedra. Mas nem toda pedra é um fóssil. Fósseis são restos ou vestígios de seres que viveram há muito tempo. E não são apenas dinossauros e outros animais que podem virar fósseis. Isso também pode acontecer com plantas, conchas, ovos, pegadas e até mesmo com cocô de dinossauro. Para que os fósseis se formem, é necessário que o animal ou a planta seja enterrado rapidamente. Mas como será que um animal pode ser enterrado rapidamente na natureza? Às vezes uma tempestade, uma avalanche, um soterramento pode enterrar o animal, e assim ele pode virar um fóssil. Por exemplo, após uma erupção vulcânica, plantas e animais podem ser soterrados pelas cinzas vulcânicas e transformados em fósseis. Os fósseis podem ser encontrados em um tipo específico de rocha chamada de rocha sedimentar. São rochas que são formadas pelo depósito de sedimento, como areia, cascalho, ao longo de muitos anos. Para identificar uma rocha sedimentar, é só você observar. Ela é cheia de listras e linhas. Cada linha é como se fosse uma camada de areia que foi colocada ao longo do tempo. Como se formam os fósseis de plantas? Os fósseis de plantas se formam da mesma forma que os fósseis de animais. Quando uma planta é rapidamente soterrada, ela pode se transformar em um fóssil na rocha. Você sabia que fósseis de plantas podem estar sendo formados neste exato momento?
Prestem atenção agora nesses dois exemplos que aconteceram de verdade. Em maio de 1980, nos Estados Unidos, houve uma grande erupção vulcânica. O Monte Santa Helena entrou em erupção e liberou milhões de toneladas de cinzas vulcânicas. Com a erupção, as cinzas vulcânicas se espalharam, soterrando florestas e até mesmo cidades. Após esta erupção vulcânica, florestas inteiras foram soterradas pelas cinzas e então estão preservadas abaixo da terra, podendo no futuro se transformar em fósseis. No ano de 2019, aqui mesmo no Brasil, uma barragem na cidade de Brumadinho, Minas Gerais, se rompeu e toneladas de lama soterraram florestas, rios e fazendas. A lama soterrou tudo em seu caminho, causando diversos prejuízos econômicos e ambientais, incluindo também a morte de muitas pessoas e animais. Após o soterramento, tudo o que está embaixo da lama ficará lá e poderá ser preservado e se transformar em fósseis. Quando uma planta é rapidamente soterrada, ela pode, ao longo do tempo, se transformar em um fóssil na rocha. Agora que você sabe tudo sobre os fósseis, vamos conhecer algumas plantas pré-históricas? Você sabia que no Jardim Botânico de Bauru existem plantas pré-históricas que viveram até mesmo antes dos dinossauros? Criançada, não se preocupem, eu estou bem, foi tudo uma brincadeira, tá bom? E por que, criançada, eu fico chamando essas plantas de plantas pré-históricas, as samambaias de plantas pré-históricas? Porque as samambaias, elas existem há milhões de anos. Na verdade, há praticamente 400 milhões de anos as samambaias existem no planeta. Então elas vieram muito antes das pessoas, muito antes até dos dinossauros. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre elas.
Estas plantas existiram há 400 milhões de anos atrás. Foram as primeiras plantas a dominar o planeta Terra. Existiam florestas de samambaias que cobriam toda a superfície da Terra. Algumas dessas plantas chegavam a ter até 30 metros de altura. Naquela época, não existiam plantas com flores. Não existiam árvores frutíferas e nem mesmo gramíneas. As samambaias eram as plantas dominantes. A diversidade de samambaias era enorme. Existiam samambaias das mais variadas formas e tamanhos. O período em que as samambaias pré-históricas viviam se chamava Carbonífero. Foi neste período que se formou o carvão mineral. Hoje, o carvão mineral é utilizado na produção de energia e também na indústria. O carvão mineral se formou a partir de grandes florestas de samambaias que foram soterradas. E após milhões de anos, elas se transformaram nos famosos combustíveis fósseis. É curioso pensar que o carvão utilizado na indústria se formou a partir de grandes florestas de samambaias, há milhões de anos atrás. As samambaias existem há tanto tempo que até os dinossauros conviveram com elas. E naquela época, os dinossauros já se alimentavam dessas samambaias. E conviviam com elas, fazendo ninhos, morando em volta delas e até utilizando elas como puleiro. Agora, vamos conhecer a casa das samambaias e vamos aprender um pouquinho mais sobre essas plantas. E aí pessoal, bem-vindos à Casa das Samambaias. Vamos dar uma voltinha? Olha pessoal, sempre que as crianças vêm aqui ao Jardim Botânico, elas falam: nossa professor, essa floresta, essa casa parece uma floresta. Parece uma floresta da época dos dinossauros, uma floresta pré-histórica, né? E aí eu falo, é verdade, é isso mesmo, né? É um ambiente úmido, sombreado e até, ó, olha só que gostoso, tem até uma chuvinha artificial aqui. Então, é um lugar, é um ambiente bem úmido, como era antigamente as florestas da pré-história. Então nós vamos usar esse exemplo aqui, a Casa das Samambaias, para falar um pouquinho dessas plantas que viveram há milhões de anos, até mesmo antes da época dos dinossauros. Vamos lá? Criançada, então nós estamos agora na Casa das Samambaias, aqui no Jardim Botânico. Lembra que vocês acabaram de aprender que as samambaias são plantas que existem desde a época dos dinossauros, né? Na verdade, elas existem até muito antes, há mais de 400 milhões de anos atrás. Essas plantas já viviam no planeta Terra. Então os dinossauros já conviveram com elas, os dinossauros se alimentavam dessas plantas, né? E elas existem até hoje. Vocês sabem como identificar uma samambaia? Normalmente, às vezes a gente encontra samambaias em florestas, lugares úmidos. Então, mas uma característica muito interessante das samambaias são essas folhinhas aqui, ó, vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo? Essas folhinhas novinhas, as folhinhas jovens das samambaias, elas começam todas enroladinhas, crescendo bem enroladinha, né? Então ela começa enroladinha, jovem, e à medida que ela vai crescendo, ela abre e se desenrola numa folha grande, né, adulta.
Tem folhas maiores, folhas menores, mas no geral todas elas começam enroladinhas e desenrolam. Uma outra característica das samambaias, criançada, é a presença de esporos. Nossa, mas o que é isso, professor Vinícius? Esporos? Ó, embaixo da folha das samambaias, nós podemos encontrar umas bolinhas bem pequenininhas. Tem muita gente que acha que é sujeira, que a plantinha tá com bichinho, mas não é nada disso. Esses são os esporos. É como se fossem pequenas sementinhas que ficam embaixo das folhas. Quando essas sementinhas estão prontas para o desenvolvimento, elas caem no chão e se desenvolvem em novas plantas. Então, samambaias têm a folhinha enrolada e tem esporos. Então, se um dia vocês virem essas plantas, vocês vão saber que são samambaias e que existiram desde a época dos dinossauros. E um exemplo de samambaias que nós temos aqui no Jardim Botânico é essa grandona aqui, ó. É o xaxim, também chamada de samambaia-açu. Então o xaxim, ele é uma planta que é nativa da Mata Atlântica, só que vou contar uma história para vocês. Ela está ameaçada de extinção, tá? Porque o ambiente natural dela, ela foi muito destruído ao longo dos anos e ela foi muito retirada da natureza para fazer vasos. Então hoje essa planta ela está ameaçada de extinção e o Jardim Botânico de Bauru está protegendo esta planta, para que não aconteça com ela o que aconteceu com algumas espécies de dinossauros. Eles foram extintos, né? Então, para que isso não aconteça com essa planta, o Jardim Botânico de Bauru está protegendo ela aqui na Casa das Samambaias. A retirada de xaxim da natureza fez com que a samambaia-açu entrasse em risco de extinção. Por isso, crianças, avisem seus pais e familiares, né, a não comprar xaxim, pois hoje a venda de xaxim está proibida e esta planta está protegida pelas leis ambientais. E aí, pessoal, tudo bem? Gostaram do que aprenderam bastante? Então, ó, agora eu vou dar 2 presentinhos para vocês. O primeiro, lembra que quando eu estava explicando sobre as florestas do Carbonífero, parecia um jogo que você estava no meio da floresta? Então, eu vou ensinar para vocês como conseguir esse joguinho. Legal, né? Este é um simulador de floresta do Carbonífero. Você pode conseguir esse jogo no site Extra Life. É só digitar o link no seu navegador. Depois de digitar, basta fazer download do jogo e instalar no seu computador. Infelizmente, criançada, o jogo eu só consegui encontrar a versão em inglês. Mas, mesmo assim, é possível ter uma experiência passeando por essa floresta. E o segundo presente que eu queria dar para vocês foi uma coisa que nós descobrimos aqui no Jardim Botânico, mexendo no celular, né? Com o seu celular, você consegue gravar você ao lado de um dinossauro. Como será que isso é possível? Olha só que legal. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante. Infelizmente, a gente não consegue trazer os dinossauros de volta. Mas, com a ajuda da tecnologia, eu consigo mostrar para vocês um dinossauro aqui na Casa das Samambaias. Olha que bonitinho.